Olá, pessoal, o podcast Pode Falar com a Eli Naim. Como a gente falou, mês de março, mês das mulheres, a gente só vai entrevistar mulheres neste mês de março, batendo um super papo com todas elas que fazem por a gente, que aguentam a gente. Hoje, mais do que especial, uma das maiores responsáveis pela comunicação do nosso município e não gosta de comunicação, ela particularmente não gosta de dar entrevista, não gosta de falar, ela é a responsável geral um dos veículos, ou se não o veículo de comunicação mais atuante do nosso município, jornal Folha da Manhã, Rádio Folha FM. Ou seja, com muito prazer, é difícil falar Diva Abreu, porque eu chamo de Dona Diva, ela puxa a minha orelha direto, porque eu chamo ela de Dona Diva. Muito obrigado. Como eu sempre brinco com todas as pessoas, é rapidinho, é indolor, é um bate-papo. A gente vai falar um pouquinho sobre a diva mãe, a diva esposa, hoje infelizmente viúva, da diva, podemos dizer assim, uma das pioneiras e rainha da comunicação em Campos como um todo. Isso não é para jogar confete, a senhora sabe da influência que a senhora tem, não só em Campos, mas no interior do estado e na capital. Eu digo isso porque vários governadores sempre falaram isso, vários deputados sempre falaram isso, prefeitos da região toda. Então, obrigado para a senhora ter aceitado. Sei que a senhora não gosta muito, como a senhora disse aqui. A senhora gostava era com seus alunos. Para quem não sabe, também, Dona Diva era professora de história. Foi durante muito tempo. No liceu, onde eu estudei. Depois voltei como professora. Na Faculdade de Filosofia. Dava aula de História, no curso de História e de Cultura Brasileira, no curso de Pedagogia. Então, lá foi muito bom, um tempo muito bom para mim, para o meu, vamos dizer assim, meu currículo. Na verdade, eu fui para o Rio estudar, quando que não tinha faculdade ainda em Campos, e foi o melhor período de toda a minha vida. Os 4 anos que eu estudei no Rio, porque a minha família era um pouco tradicionalista, mas meu avô, ele tinha uma visão muito boa, era culto. Não teve, acho que só teve o primário, mas era cultíssimo. É, Gostava de política, tinha muita gente que vinha Então, ouvir vovô. essa veia veio um pouco do avô também. Vovô era, eu me lembro de vários políticos, doutor Silvio Tavares, foi deputado, nem ninguém sabe mais do doutor Silvio, morreu uma pessoa maravilhosa, morreu num acidente que houve de um avião que caiu no Rio de Janeiro, há muitos milênios atrás, muito tempo atrás, que morreu todo mundo. Foi um acidente assim, bravo, Trágico, né? trágico. Bem, enfim. Então, a minha família me inspirou muito, porque meu avô teve 10 filhos. 10 filhos. Naquela época não tinha televisão, não tinha. Hoje, vamos lá. A Dona Diva tinha quantos irmãos? Eu estou falando do meu avô, que Irmãos não, eu fui criada pela minha avó. pela sua avó. Minha avó foi minha mãe de criação. E no caso, esse avô era pai da sua mãe? Ou era pai do seu pai? Esse avô Esse que avô, era. que gostava de política, Isso, vovô, ele era pai de mamãe. pai da sua mãe. E gostava. Aí os políticos vinham conversar com ele, era um espetólogo de bar, daquela época, os políticos daquela época, Sim, né? sim. E ele era bem coronelzinho. Ele era uma pessoa muito sábia, só teve, eu acho que o curso primário, nem existia primário, enfim. Mas ele gostava muito de ler, ele era apaixonado por
Jorge Amado. Então, ele era uma pessoa muito interessante, meu avô, muito interessante. Mas era um coronelzinho, entendeu? Ele não aparentava Tava ser. aquilo, mas ele era danadinho. Aí esses 4 anos no Rio para estudar, Para estudar, e quando porque você aqui não tinha faculdade. não tinha faculdade. E a senhora retorna a campus quando? Ah, não sei Retorna, data, não dá não. data não, mas Eu retornei retorna. após. Não, eu não queria voltar nem a pau. Não queria voltar, porque minha cabeça lá foi Abre, outra. né? Abriu tudo. Eu fui presa, fiz política estudantil, presidente de diretório. Ai, foi. Mudei. Nós mudamos o Santa Úrsula, porque não tinha homem, era só mulher. Aí a gente chamava Clube Biblioteca, então, pintava. Mas aí Chegou a ser presa, não, Edil? fui presa, por causa de política estudantil. Meu Deus do céu. Passeata que a gente fez. É. Ou seja, a comunicação, a gente vai chegar no Aham. Grupo Folha em breve, mas a gente sempre também teve, pelo menos eu, no pouco tempo que convivi, meu pai conviveu mais, a Aham. senhora tem um carinho muito grande por ele, e ele pela senhora, minha mãe também sempre teve. Minha mãe sempre achou a senhora muito determinada, muito firme, ou seja, é uma grande virtude que eu posso dizer. A senhora, quando bota uma coisa na cabeça, Ah, eu vou ninguém até o tira, fim. gente. Vamos lá, ninguém tira da cabeça de Dona Dilma o que ela quer. Por mais Mas que tem que Laura lutar para fazer, porque não cai do querer, céu. querer fazer e fazer. Maná só na Bíblia, maná no deserto só na Bíblia. Exatamente. Eu não conheço. Ou você faz uma coisa com perseverança, com zelo e com luta, nada sem luta. Nada, eu estou falando, maná só tem na Bíblia, no deserto, caindo, assim. Eu ficava tão encantado com essas histórias do maná, Mas não. mas a vida não tem E esse. tá, faça por onde que eu te ajudarei. Deus ajuda quem faz por onde. Tem que fazer Exatamente, por onde. exatamente. Mas Mas você aí, sempre teve essa veia política também. Sempre teve. Não é não política de ser sei. candidato, é porque as pessoas Não, misturam muito é, política com você ser claro, candidato. político P maiúsculo. Exatamente. É. Exatamente. Mas é muito bom, gente, você mudar. Por exemplo, nós conseguimos, na época, e numa época brava, né, que estava de ditadura no Brasil, nós conseguimos mudar o Santa Úrsula, que só tinha mulher. Conseguimos botar ela mista, entendeu? Então, não era fazer oba-oba, coisa de doido, não. E outra coisa, eu tive uma pessoa que foi muito importante também na minha vida, foi uma diretora da faculdade, Maria Imaculada de Carvalho. Era uma baiana, muito bonita, e ela foi ser freira por causa da família. Ela era apaixonada por uma pessoa, essa coisa de novela, mas não é novela, é verdade. Tem na vida real. E a família, que era baiana, aristocrática, não quis, que era uma pessoa simples e tal, era até um jornalista. Enfim, ela então pegou, resolveu tirar, sair de campo, porque a família foi muito, muito Pegou forte, pesado. e resolveu sofrer. Então, ela foi muito importante também na vida nossa. Foi muito porque ela abriu o Santa Úrsula, que era a suprema burguesia nacional, mas ela abriu o Santa Úrsula e deixava a gente ir, entendeu? Deixava. Fluir. Ajudava a fazer fluir, a deixar vocês E tentarem outra mudar as coisa, coisas toda como vocês mudaram. quinta-feira tinha vamos dizer assim, horário de aula que era para conferência, para palestra. E como o mundo daquela época brasileiro estava se abrindo para várias vertentes, inclusive de esquerda, então o pessoal ia para lá fazer palestra, entendeu? E teve uma vez, gente, é o tempo melhor da minha vida. Foi esse tempo que eu queria continuar e me puxaram para cá. Mas só para concluir, Fica à vontade. vocês já pensaram
Um desses. E artistas também, porque é um espaço que tinha toda quinta-feira, que era para palestra ou para artista, Música. música e tal. E teve uma vez, esse foi até no sábado, foi sábado, que foram simplesmente Vinícius de Moraes, Carlos Lira, Carlinhos Lira, Vinícius. Ai, meu Deus, Gil Abreu, você está esclerosada mesmo. Peraí, tinha um outro. Baden Powell. Aí eles foram. E, como era sábado, nós vamos cantar bata, tá. Em cumpridor. Depois eles falaram, não, nós temos que ir, porque também o horário da faculdade, a grade, né? Aí nós pedimos, tem um caramanchão lá em cima, vocês não querem tocar mais não pra gente? Eles falaram assim, vai ter bebida? Aí era início do mês, nós tínhamos uma mesada dos pais, né? Pegaram a mesada para comprar bebida. Nós descemos, tinha um bar lá embaixo, mas todo mundo ficou duro, porque eles ficaram até a última gota do nosso tostão. E, Beberam tudo. e aí, Baden estava tocando Teatro da Praia. Ele ficou invocado com a amiga nossa e deu para a gente ir ao Teatro da Praia. Gente, isso não tem preço. Isso, para mim, não tem preço. Conviver com essas Com essas pessoas. pessoas que fizeram história. Né? Fizeram história. Vinícius de Moraes é só Vinícius de Moraes. Mais nada. Pois é. Então, o melhor tempo da minha vida, eu, sinceramente, foram os 4 anos que eu vivi No Rio. no Rio. Mas não conseguiu ficar. eu não Teve consegui. que voltar. Não, meu pai e minha mãe foram para lá e tiraram tudo. A gente tinha, era quarto, era tipo uma suítezinha, que era, as freiras tinham dinheiro. Aí E trouxeram para cá sem querer. o que eles fizeram? Eu me formei num dia. No outro dia, eles foram lá para Santa Úrsula, porque tinha a faculdade embaixo, ali do lado do Palácio Guanabara, e em cima que tinha o pensionato. Aí eles foram para lá, tiraram tudo do meu quarto. Tudo, botaram embaixo. Bora. Aí eu vi. Fazer o quê? Não tem jeito. Eu vi, mas eu fiquei tão pé da vida que quando chegou em Macaé, eu tinha uma tia que era ótima. Foi muito legal comigo, era a mais nova da minha família, irmã de mamãe, e ela e o marido me adoravam, e elas que me seguravam, eles me davam todo o apoio, porque eu tinha 2 tias solteirona que eram um cabruco. Aí, Mas essa de Macaé te dava me apoio. dava apoio. Aí eu falei assim, eu vou, mas eu vou ficar em Macaé, na Carmen Madalena. Eu vou ficar em campo, não quero não. Não, fiquei lá, porque eu estava atônita. Gente, eu tinha emprego, eu tinha tudo, entendeu? Jogar tudo fora, eu já dava aula lá no que eles tinham também, o curso, na época era clássico, né? 2º grau. Eu tinha tudo, eu estava com a minha vida, Resolvia. mas aí vim. Tá. Quando começa o Grupo Folha? São 45 anos. Quando começa o Grupo Folha? Bem, Quando que você entra para a comunicação? Vamos aí dizer eu assim. voltei para Campos, né? Deixa eu alinhar minha Alinhar vida. essa linha do tempo. Voltei para Campos, aí, sim, aí eu fui dar aula na Faculdade de Filosofia, fui dar aula no Liceu, e que é mais de Abreu. Aí no Liceu eu criei o Clube de História das crianças, meus alunos. E na Faculdade de Filosofia eu fiz 2 semanas Universidade de Arte e Cultura com meus alunos. Nunca Campos, eu não estou me gabando, não, é só pegar os anais para ver. Teve nada igual em Campos, principalmente naquela época onde Não tinha havia essa facilidade, essa abertura, nada disso.
eu dei trabalho eu dava aula para pedagogia, cultura brasileira e para jornalismo. Então, peguei, dividi porque eu estava dando Semana de Arte Moderna. Então, mostrando como que a Semana de Arte Moderna mudou a concepção do país e tá. Bem, aí, sabe, por que a gente não faz uma aqui? Eu falei, vamos fazer. Mas aí eu não quis fazer só com pessoas de campos, não. Eu quis trazer gente de fora. Gente fora. E eu dividi as 4 turmas que eu tinha, e um era teatro, outro era literatura, outro era Cada turma jornalismo um e tal. tema. E vamos fazer, vamos embora, vamos fazer. Semana SUAC, Semana Universitária de Arte e Cultura. Olha, aí a faculdade começou a me achar que eu queria aparecer, sei lá o quê. E concepção antiga, né? Em vez de achar o máximo. E ajudar para que fizesse outras edições? Ó, haja vista que na segunda SUAC foi o seguinte, aí eu dividi. E não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Não tinha ninguém para apoiar nada. Então eu bati na Funarte. E a Funarte estava com uma política cultural muito legal. Cheguei lá, e na era final de ditadura, tinha um general. O general com cara de demente. Aí eu fui e falei, eu quero uma verba da Funarte, quero que me ajude, que eu fiz todas as expressões culturais. Um dia era teatro, outro dia era literatura, outro dia era festival de música. Aí o homenzinho, eu fui com as minhas alunas, mas aí não tinha nem dinheiro, não tinha nem dinheiro para pagar passagem, eu paguei a passagem para ela e fomos lá. Aí a gente com a fome desgraçada, eles, na época de ditadura ainda, aí eles pegaram, aí falaram, ó, tem um salgadinho aí, mesmo tudo. O homem deu 200 mil, que eu não sei quantificar hoje. Quanto seria? Mas na época era muita grana. Então, era de ditadura ainda, né? Mas a gente fez festival de música, a gente fez de tudo. Todo dia tinha, foi uma semana. Atividade diferente. E nisso, eu estava falando isso de abril porque, sim. Terminou, aí continuou na faculdade de filosofia. Aderbal Júnior, que foi casado com Marieta Severo, que ele morreu agora, há pouco tempo, a mulher de Chico, Aderbal Freire Filho, mas todo mundo conhecia como Aderbal Júnior. Eu consegui que Aderbal viesse a Campos ensaiar o Alto da Compadecida com meus alunos. Ele ficou um mês aqui. E ele era bem doidão. Então ele falou, vamos fazer num circo. Nós conseguimos um circo que tinha aí em Campo, bem, circo maravilhoso, não. Nós fizemos. Gente, lotou! Nós tivemos que fazer 3, era só 3 e era de graça, né? Eu tenho essas coisas da SUAC. Para mim foi... Essa época que mais gostou? Não, porque... Depois da época do Rio. Primeira do Rio. Você gostou? Depois do Rio. Não queria nem voltar. Não queria nem voltar. Queria ficar no Rio. Eu tinha que inventar coisa para fazer. Não tinha jeito. Eu tinha que minha cabeça não ia explodir. Com minhas tias solteironas. Meu avô, minha avó. A pessoa que mais me amou na vida foi minha avó. Mas com conceitos diferentes. Diferentes do... Que ela não entendia que me amou, porque ela não entendia nada. E ela era católica, apostólica, romana. Eu fugi para o Rio com a Luísa Barbosa. Depois, então, minha avó, ela sempre... te apoiou, independentemente... Sem entender, era amor, por amor. Bem, enfim. Saindo da faculdade de filosofia... Aí eu vim para cá, fiquei na faculdade de filosofia, fiquei no liceu. Aí Conceição Sardinha me deu outra matrícula no liceu. Para mim foi ótimo, porque nós éramos
quebrado. Agora, aí eu já estou misturando as tintas. Porque quando eu voltei do Rio, obrigada, e que eu fui dar aula na faculdade, não tinha a Luísa ainda não. A Luísa não entrou nessa Não, conversa ainda não. a Luísa foi meu aluno também. Ele dizia que A essa Luísa mulher, foi o seu problema aluno. dela é homem, ela precisa de homem. Eu digo, mas Márcia Ângela Arias, que foi minha aluna da turma dele, olha, Dilva, ela é minha amiga, era minha amiga e é até hoje, ela falou assim, olha, ele disse, vai dar na sua cara. Eu digo, deixa dar, vem, vem. É, Ele era seu aluno, foi então. meu aluno, porque ele, para ter diploma, sei lá o quê, ele era jornalista, mas jornalista sem faculdade, tem que fazer faculdade. E aí, ele foi meu Na aluno faculdade de filosofia. da Faculdade de Filosofia. E aí, essa história que eu estou falando, eu pulei, essa história dele, meu aluno, foi anterior à história lá que eu fiz a SUAC, Sim, SUAC, sim, duas sim, semanas, Universidade de Arte e sim. Cultura. Aí eu já tinha a Luísa, ele me apoiava. Ah, Mas, então ah, vai, eu não estou. não, vamos que a gente vai organizar. Fique tranquilo. A senhora volta obrigada, vai pro liceu, depois Aí a vai pro faculdade, Fafic, que tá, pra gente é Fafic, mas é a é, Faculdade de Filosofia. Faz algumas coisas totalmente diferentes pro interior, principalmente para aham, campus. O que já, em tese, era mais normal na capital, mas aqui não não tinha. tinha. E como a sua mente ainda estava lá, não estava É, aqui, a ah, senhora tinha que inventar moda. é, Aí inventa a moda, faz a o SUAC, projeto, que até hoje a senhora recorda muito bem. Semana Universidade de Arte e Cultura. É. E aí já com a ajuda do aluno que queria Que te queria que me bater, bater, que o meu problema que venha a ser é a Luiz a Barbosa. Luiz Barbosa, o seu marido durante... Pois é, e aí também tem uma coisa interessante. A minha vida é doida. Eu queria É, entender só depois, só para a senhora não perder o raciocínio, do querer bater na senhora, lógico, bater no sentido figurado, tá, gente? Para as pessoas entenderem. ele A falava assim, começar a namorar, eu ele queria entender falava essa assim, diferença. Como é que ele foi? falava assim, o problema dessa mulher é homem, falta de homem, que tudo de Luiz era sexo, entendeu? Tudo não, porque ele Maneira de foi dizer. brilhante Lógico. como jornalista e Lógico. tudo mais. Mas aí, por tudo isso junto, essa salada de fruta, é, veio o ano de 1970. Esse ano foi muito importante. Não só que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, como a gente assistia aos jogos junto à turma de jornalista, porque aí a Luiz mesmo não tinha nada comigo, ele me chamou para escrever na notícia. Então, da faculdade, eu escrevia no jornal a notícia, era crônica. Um dia era eu, outro dia era Serguei, Sérgio Escovedo. Sim. E, e outra coisa, eu não sabia datilografia. Então, eu escrevia à mão, como faço até hoje. Eu escrevia à mão e ia lá para a notícia, a Luiz que digitava. Digitava não, das pretinhas, datilografar. E assim, aí virou assim, eu como não tinha nada para fazer, era para mim, para quem veio do Rio, com toda euforia, chegar aqui, ficar castrada. Aí eu ia, aí meu avô deixava, porque eu ia, ele ficava todo bobo, que saía a vaidade, entendeu? Que saía a minha crônica, não era na crônica, na Na notícia e tal. notícia. E eu, Aí o esperto do Aloysio não, começou como eu ia para a notícia, a fazer, para escrever. ele, não, eu escrevia à mão, e a Luísa que datilografava, porque eu não sabia datilografar. Aí, e nisso, a gente tinha a patota da notícia. Doutor Hervé, nesse ponto, foi muito. Também um homem de cultura, um homem que gostava de teatro, teve peças de teatro, escreveu Augusta, que foi uma peça de teatro. E aí tinha a patota da notícia. Quem era a patota da notícia? A Luísa Barbosa
era Celso Cordeiro Filho, era Janino Sossai, era Zé Cunha Filho, não sei se vocês se lembram de Zé Cunha Filho. Zé Cunha Filho é pai desse menino, Sérgio Cunha. Sérgio Cunha. Zé Sei. Cunha Filho. Quem mais? Ângela Bastos. Ângela Bastos, acho que vocês... Sim, também. Ângela Bastos, que a gente Diva chamava Abreu. Ângela Bastos. Não, Você não estava ainda na patota. eu entrei e aí eu ia a notícia para Luiz datilografar e ali a gente... Aí tinha um famoso 10 horas da manhã, Zé Amado Henriques, que escrevia sobre cinema. Aí tinha, eles iam tomar café, cafezinho em Cecil. Sabe o que é Cecil? É Não. um bar que tinha ali na No 3 centro. de maio, ali no No centro. centro. E então a gente ia, aí eu ia junto. Eu comecei, A já se que eu não turmar. tinha nada para fazer em Campos, Me turmar com essa patota aqui. com a patota. Eu era a única mulher que ia. Aí eu ia de calça ali. Meu avô falava assim, minha filha, não bota calça, não podia andar de calça comprida, não, só é homem que anda, isso é coisa de homem. Eu falei, tá bom, vovô, mas eu vou usar calça ali. Calça ali era a calça jeans, que foi o início da calça jeans. Eu falei, tá. E eu ia junto com os homens todos. Pra patota. Pra esse café de Pra 10 tomar um horas lá. café. Era muito bom, gente. Foi tempo bom. E nisso a Luísa ia. Mas a Luísa, ele era... assim, a gente era tudo aberto, né? Com uma visão bem de esquerda, vamos dizer assim. E ele era de direita. Então, eu achava... coisa horrorosa. Eu tinha... Olha, não olhava. Olhava meio que. Deixa esse homem quieto na dele. demodê. Ui. Mas aí, como é que vira as coisas, né? Isso é destino, sei lá. Aí nisso a gente foi. Criando afinidade. Eu não tinha nada para fazer em Campos. Ele Voltei que do Rio. datilografava, ele estava na patota das 10 horas da manhã do 10 café. E nisso ele se encantou comigo. Ah, outra coisa que eu fiz também, gente, até esqueci disso. Eu compunha com o Geoffrey Maron. Geoffrey Maron, ele fazia música e eu fazia as letras. E nós ganhamos vários festivais, inclusive em Niterói. Essa eu não sabia. Inclusive em Niterói. O teatro, porque Niterói ainda era a capital do estado do Rio. Então, tinha o estado do Rio e o estado da Guanabara. Sim, Então, o estado do Rio era Niterói, a capital. E esse festival era anual, na época dos festivais, né, no Óbvio. Brasil inteiro. E nós entramos lá e chegamos até a final, com Estrada de Esperança. Ganhamos aqui em Campos, a gente ganhava todos. Quis E lá, se aventurar para fora. bom, e fomos finalistas. E consegui, sabe quem? Para fazer o arranjo nosso, eu fui a ele, maestro Guerra Peixe. Eu pedi a ele, ele foi, não me cobrou nada. Ficou encantado comigo. Uma mulher maluca, deve ser, né? Era não, mas não era de nada de romance, não. Aí o nome Estrada de Esperança, no arranjo ele botou Estrada Diva de Esperança. Ficou encantado comigo. Muito bom, gente. Tem muita coisa boa na minha vida. E quando que Aloysio se encanta por Dona Diva? Ele se encanta, foi com a patota da notícia, que é a chamada patota da notícia. E aí veio a Copa do Mundo de 70. A Copa do Mundo de 70, nós assistimos juntos. A patota, juntava na casa de Neuzinha Siqueira, Dr. Valdo Siqueira. Ele aglutinava muito pessoal intelectual e e a gente ia para lá. E o Brasil ganhou, 70, né? No último dia que o Brasil ganhou, à noite nós tivemos, fomos comemorar e tal,
Aí a Luísa cantava bem. A moda antiga, mas cantava bem. Aí a Luísa foi e cantou uma música, mas me devorando, assim. Saudade, Torrente de Paixão. Emoção diferente. Quem gravou isso foi Elisete Cardoso. E que era meio demodê nas músicas. Aí, Nesse dia, nesse dia, ainda nada. Eu falei, esse homem tá doido, quero saber dele. É 4 filhos, e não sei o que, eu não quero saber disso, não. ele já tinha 4 filhos? 4 filhos, 4 filhos, e mais 2 ainda por fora. Ele teve 8 filhos. Comigo, 2. Não, nós vamos chegar 4. nesses 2. Então, nesse primeiro momento, você Não, de jeito nenhum. deixa o homem quieto. Mas aí virou e ele mandou eu conversar com meus botões para saber por que eu conversava tanto com ele. Ué, falei, você é um jornalista. Me ajuda, É. datilógrafo. Aí, enfim, aconteceu. 24 de junho de 1970. Então, dentro de um o Fusca. Brasil ganhou a Copa e seu Aloysio ganhou o coração de Dona Diva. Dia 24 de junho de 1970, no 2 Fusca, anos, inclusive. 2 anos depois nasceu o Luizinho. Também no dia 24 de junho. Que coincidência. E depois Cristiano. Depois Então, Cristiano. Aloysio é mais velho que A Cristiano. diferença de 1 ano e 2 meses, de um para o outro. E aí eu parei porque os médicos disseram que eu nunca ia ter filho na vida, que eu tinha útero infantil. Minha mãe também teve essa história. Pois é. E nasceram Aí- 3. Aí quando chegou no segundo, eu falei, para, agora. E quando que a senhora, com todo respeito, mesmo tomando puxão de orelha, e a Luísio resolvem a questão da Folha? De querer começar o grupo Aí Folha. a gente já fazia parte da notícia. Angela Bastos, Celso Cordeiro, José Cunha Filho, era chamada Patota Notícia. Doutor EV realmente era um homem de teatro, de jornalismo, dava aula também na faculdade. E então a gente tinha muita proximidade. E aí a gente foi, quer dizer, veio antes a Luísio, que eu já disse que ele que datilografava Sim, minhas sim. crônicas e tal. Ele ficou encantado, sei lá, que eu achava ele um quadrado, mas reaça. Eu sempre fui de esquerda. Então, fui presa no Rio, já falou. falei, né? Por conta de política. Mas estudantil. casaram, as crianças vieram antes da Folha ou depois da Folha? Não, menino. Vieram bem antes, né? As crianças vieram, ainda foi. Aí a Luísa, eu sei que um dia dentro do Fusca aconteceu, virou manchete, e aí ele achou que ele, primeiro que o casamento dele estava estraçalhado mesmo, e ele achou que ele não podia, eu não seria uma aventura na vida dele. Então, ele resolveu ir para o Rio, nós fugimos de Fusca. Fugimos pro Rio. Vocês fugiram do Rio. Fugimos. Minha família não sabia de nada. Ó, o primeiro, foi 24 de junho de 1970. Nós fomos pro Rio no início de 71. Fugido. Ninguém sabia de nada. Ainda fomos. E parou a notícia, parou de... Parou tudo. Ou seja, foi pro Rio, Fomos pro acabou Rio. tudo. Acabou, o doutor EV sabia, ele conversou com o doutor EV. Entendeu? Que ele. Foram pro Rio e ficaram no Rio. Ficamos no Rio, eu acho que uns 2 anos. 2, no máximo 3. Foi quando a Luizinho já Aí teve a Luísio aí. a Luizinha nasceu. A minha história lá no Rio, se eu contar, vai ser longa e vai ficar chato. Mas que foi bravo, foi. Eu fui, nós fugimos. Minha família sabia de nada, me procurando. Meu Deus aí. do céu. Adivinharam que já tinham Um zum, zum, zum. E nós fomos morar no Viveiro de Castro com o irmão dele. Era um quarto-sala. O irmão dele morava com outro amigo e estudante, né? Estava fazendo direito.
E aí conversou com o amigo onde que a gente ia? Aí, sem ler, sem documento. Coisa de doido mesmo. Coisa de doido, coisa de novela. Aí fomos. E eu achei que se tem um negócio aí interessante. O governador do estado do Rio de Janeiro, que ainda não era Era separado. separado, era Jeremias de Matos Fontes. Niterói era a capital do estado do Rio. Jeremias era uma pessoa, era as protestantes, sei lá, mas era uma pessoa muito boa e foi um belo governador. E tinha um secretário de obra, sei lá o que era campista. Não é o nome dele, Jesus. Aí, me veio agora, não. Mas um secretário aí. Renato. Esse Renato que conversou com o Jeremias, que a Luísa contou a história, que a gente. Fugimos. E agora, José? Aí contou a história e como tinha uma sucursal do Jornal do Brasil em Niterói, por ser capital Sim. do estado do Rio, e esse Renato era muito amigo do João Luiz Faria Neto, belíssimo jornalista, falou de Aloysio, você podia arranjar um emprego, tá. E eu, quando estava aqui, já era maluquete, né? Veio uma secretária de educação com umas auxiliares a campo, e eu que pediram para eu ciceronear. Elas me adoraram. Nisso, Bateu na porta. bati lá. Ela, bum, na mesma hora, me levou para Niterói. Entendeu? Aí a senhora trabalhava em Niterói e a Luísa trabalhava na sucursal do JB, do que JB. foi uma belíssima escola. Na época o JB era o JB, foi da Condessa Pereira Carneiro. Essa mulher é das minhas. Quando veio o golpe de 64, e que foram invadir o JB, porque o JB era de esquerda, que ficou todo mundo assim, ela disse: a ordem é não parar. Eu não esqueço essa frase. A ordem é não parar. Ela era danada. Pulso firme. Condessa foi a época áurea do JB. Aí Ficou fugida no Rio. fiquei no Resolveram Rio. o emprego. Não, isso. Gisele, tinha um médico aqui que disse que eu nunca ia ter filho na vida, que eu tinha útero infantil. Tá, então, aqui eu tomava pílula. Mas lá eu falei, vou ter filho na vida, tem útero infantil. E o médico conceituado. Fiquei grávida de Luizinho. Putz, aí eu fiquei doida. Como que num quarto e sala, dividido com o irmão dele. Recém-chegado no Rio. E nisso, minhas tias solteironas me botaram no quinto dos infernos. Pegaram minhas roupas todas, pegaram tudo, enfiaram nas malas e despejaram. Mamãe pega e manda aquilo tudo pro Rio. Eu, no quarto e sala, e cheia de mala, de roupa, de menino. Gente, é a novela de Janete Klein. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que... Mas eu sou radicalmente contra o aborto. Falei, isso eu não faço. Deus vai ajudar. Deus vai ajudar. Mas teve um dia que eu fiquei neurônico, porque quando chegaram as malas de roupa, eu falei, puta que pariu, desculpe aí. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não tenho nem lugar para andar dentro desse quarto, sala da Viver de Castro. Eu vou botar isso tudo aqui. Menina. E Deus também ajuda, porque Luiz Edmundo, o irmão de Aloysio, ele tinha uma pessoa, Maria, que ia uma vez por semana fazer faxina lá, e era uma pessoa maravilhosa. E ela me acolheu, foi tudo, foi meu anjo da guarda, Maria. A gente sempre Deus tem, abre a né? porta. Aí nisso eu falei, Maria, eu tô grávida.
que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para fazer pré-natal. Eu não. Que naquela época tinha que fazer pré-natal. Eu vi que pré-natal é bobagem, porque o meu não teve pré-natal nenhum. Mas Nizinho, irmão de Aloysio, que tinha a Caiana Disco, não sei se é. Lembro, Caiana Pois é. Disco. Nizinho foi lá uma vez para. Tinha um Fla-Flu. Ele foi para ver o jogo. Luiz Edmundo, irmão de Aloysio. E a Luísa era o Fluminense. Eu sou Flamengo. Nós somos. Não tenho uma nega chamada Tereza, mas sou Flamengo. Por causa do meu tio Vicente. E Flamengo e chata. Aí ele chegou, e ele era Flamengo também, Nilzinho. Aí, Dionísio, chegou, mas você vai deixar de eu ficar aqui sozinha, menina grávida, tá. Aí, a Luísa, então vamos. Aí fomos pro puleiro, né? Eu com a barriga e tudo pro puleiro, porque a gente tinha dinheiro para ir, cadeira, nananá. Conclusão, o Flamengo ganha. Olha, a saída no buzu, tudo. Falei, vai, meu Deus, vou perder meu filho. Mas só para botar alguns capítulos aí, quando eu estava nesse quarto de sala, querendo e que me engravidei, mas aí já tinha a história do JB. Mas quando eu fiquei grávida, eu fiquei muito maluca. Teve um dia que eu falei, isso não vai dar certo, eu não tenho médico, tem plano de saúde, acho que nem existia também naquela época, não. Eu não tem nada, como é que vai ser, gente, sozinha? Ai, aí teve um dia que eu fui pro banheiro e liguei o gás. Deus é muito bom. Bate a campainha. Eu fui e disse, meu Deus do céu. Aí eu abro, a pessoa fala assim, diga que cheiro de gás é esse? Eu falei, não, não estou sentindo. Eu ia mesmo, falei, ó, isso como gás para minha família. Grávida, sem ter Condições. nada. Nem para acompanhamento médico. Aquela rouparada lá, quem tinha que ajudava era, sim, teve Jeremias, que foi o governador, que foi Que ajudou na JB. JB, e tinha um jornal em Nova Iguaçu, que ele, agora político, estava querendo lá, e falou com esse campista, que era secretário dele, Renato, eu esqueci o sobrenome. Ele falou para Luiz tomar conta desse jornal em Nova Iguaçu. Aí, o que eu falo? A secretária de Educação de novo, para eu ir para Nova Iguaçu. Para Nova Iguaçu, junto com a Luiz, que eu ia junto, entendeu? E ficava lá só 2 dias, fazia horário integral. Aí a secretária, tá vendo o que é bom? Você tratar bem o povo, eu falei, tá. Ele volta. Aí tá, tudo muito bem, tudo muito bom. Tava indo, eu não tinha dinheiro para almoçar. Vocês acreditam que as meninas aí, graças a Deus, me botaram na sala de aula, não quis sala de aula. Nova Iguaçu só dava índio. Eu digo, meu Deus do céu, vou me execrar. Aí eu fui para a secretaria. E lá. Ficou nesses 2 dias. E quando ia fazer essa besteira, quem tocou essa campainha? Quem foi esse abençoado que tocou essa campainha? Foi uma amiga da irmã de Aloysio que morava em Volta Redonda. Ela queria fazer um jornal, era de esquerdíssima, foi presa, essa foi bem, que ela era. Sentiu o cheiro de gás e a senhora, não é nada demais, não. Aí ela falou que ela tinha ido lá para chamar Luiz para ele fazer esse jornal em Volta Redonda. Que a Luiz tinha um dia no Jornal do Brasil, quarta-feira, que ele não tinha folga. E aí, nesse dia, a gente foi lá para Volta Redonda, que ele ia para fazer um jornal semanal.
E ela era de esquerda mesmo, de sindicato, de tudo, lá em Volta Redonda, tinha. A coisa era bem aguerrida. E nisso, aí eu falei, mas o Rosa, Rosalice Parreira, eu lembrei o nome. Eu falei, Rosa, mas como que vai ser? Dadadá? Aí eu disse que eu estava muito agoniada, porque estava, olha como é que está aqui, uma mala em cima da outra. Dadadá. Ela falou, Diva, Não falou que estava grávida para ela nesse não, primeiro. ela sabia. Ela já sabia. Ela falou assim, Diva, eu tenho um apartamento na Moreira César, em Niterói, que está fechado. Em troca, a Luiz faz o jornal lá e eu não cobro aluguel a vocês, vocês moram lá. Eu falei, Rosa, mas como que eu vou? Eu não tenho móvel, não tenho nada. Ela falou, não tem problema não. Tem lá uma Volta Redonda, tem uma loja que chama Molica. Eu vou avalizar vocês, divide sei quantas vezes, tá. Essa Molica é móveis do Sul, onde até a FEMAC compra lá no Sul, Comprava dele. comprava, né? Aí, bem, falei, tá, Deus tá ajudando, né? Não tinha alternativa. Mas nisso, não, aí eu falei, já contei a história que o homem lá de Nova Iguaçu era safado, que a Luísa foi lá para Jeremias, chovia a cântaros. A gente pegava, da Praça 15, pegava as barcas, ia para Niterói fomos a residência do governador. Aí ele pegou, deu um dinheiro a Luiz, que eu não sei quantificar hoje naquela época, Na mas devia ser o quê? Uns 3.000, entendeu? E queria encerrar o negócio com um tal homem safado lá de lá Nova de Nova Iguaçu. Iguaçu. E nisso, nós fomos para lá, não tinha dinheiro nem para comer quando ia para Volta Redonda, aí eu fazia bolinho de aipim com carne moída, aí eu mesmo fazia, levava numa quentinha, nem era quentinha, nem tinha quentinha naquela época. A, Enrolava, a senhora vai morar em Niterói, nessa não, Moreira aí César, e e tem a Luísio em Niterói. A Luísio nasceu em Niterói? ela nasceu a niteroiense. Então Niteroiense, né? A Luísio nasce em Niterói Ah, sim, mas aí eu não tinha dinheiro também para ter, para nada. para fazer a cirurgia. Não, cirurgia para nada, não tinha acompanhamento médico, porque não tinha dinheiro, não tinha. Era mais, naquela época não era tão fácil você ter plano de saúde, essas coisas, não. Nem tinha, praticamente. Aí mesmo os mais baratos. Aí eu fui. Peraí, a criança, né? A Luizinha. Não, nós fomos, mudamos para Para lá. Niterói. E aí, Nizinho, o irmão de Aloysio, também, ele falou assim: ó, tio, eu tenho um colega de Liceu que é médico, obstetra, e é muito, até PhD em Niterói, chama-se Davi São Paulo Meirelles. Eu vou conversar com ele. Aí eu fui, Davi, foi tudo na minha vida. Foi meu pai, meu irmão, meu médico, sabe? Foi uma coisa. E aí não me cobrava nada, me acompanhou. Aí ele só disse o seguinte, que tinha que ficar naquela época 4 dias que ficava, porque eu tinha útero infantil, então teve que fazer cesárea. Que eu queria ter a dor do parto, igual a Leila Diniz, entendeu? Ai, mulher louca. Aí, mas não podia porque eu tinha útero infantil, Era muito arriscado. muito arriscado. Aí Davis não me cobrou nada. É uma pessoa que eu devo muito, muito, muito. Mas eu tinha que pagar o hospital, pelo menos. Eram 4 dias que ficava cesárea, eu fiquei só 2. Que a Luísio veio a Campos, Rockefeller de Lima, prefeito.
fez uma matéria no JB sobre não sei se foi sobre a Palácio da Cultura. Acho que foi Rockefeller, Palácio da Cultura, né? Não foi? Foi. Então fez, e o Rockefeller arranjou um dinheiro para ele, tipo, pagou, né? Mas só naquela época tinha que ficar 4 dias quem que tinha cesárea. Você ficou Eu só doido. fiquei doido, porque eu não tinha dinheiro pra nada. E assim, Nasceu a fomos Luiz. levar, nasceu a Luizinho. Nasceu a Luizinho. A E senhora depois permanece em Niterói. permaneço em Niterói e disseram que amamentando não pega filho. Primeiro disseram que eu nunca ia ter filho, que eu tinha útero infantil. Segundo, que amamentando não Qual pega é a filho. diferença de Aloysio para Cristiano? Cristiano vem logo depois aí? Vem 1 ano, Logo 2 meses. 1 ano e 2 meses. Aí a senhora A se Luizinha- deparou em Niterói, morando. Mas aí eu já estava bem, entendeu? Bem que eu digo assim, já estava morando num apartamento de 2 quartos, com suíte, sala boa, namoreira César. Quem ia lá dizia assim, gente, ela tá, Tá entendeu? bem. Tá bem. Se resolveu. De Mas não frente. sabia os Não apertos que a sabia senhora de ia nada, passar. né? De nada. Sim, aí eu comprei os móveis lá Nessa loja de nessa Volta loja, eles Redonda. mandaram entregar, que era sala, parece que tinha fogão no apartamento, comprei uma geladeira, e um armário no meu quarto, uma cama, cuja cama eu tenho até hoje, está no meu apartamento do Rio. Aí a senhora, sem saber que poderia, né? Porque mais uma vez falaram que a senhora não podia ter, por causa do último. Depois falaram da amamentação. Vem Cristiano, os dois nascem em Niterói, acredito eu. Não, aí Cristiano nasceu em Campos. Aí nisso, por É isso que eu quê? queria entender. Quando que vocês voltam para Campos? Nós voltamos, Antes de Cristiano nascer, não é isso? antes que Cristiano nasceu em Campos, Cristiano é campista. Voltamos por causa disso. O doutor Hervé chamando para Luiz voltar. O JB. Eu era chamada musa do JB, porque eu ia para lá. Era muito bom, gente. Era difícil, mas era muito bom. A patota a patota da notícia tinha a sucursal do JB em Niterói, que era só gente maravilhosa. Eu ia para lá, não tinha o que fazer, porque eu, na verdade, não estava dando aula. Eu estava. O que conseguiram para mim foi negócio de quando eu fui para a tal secretária, era ficar à disposição praticamente, entendeu? Então, eu ia para o JB. Aí doutor Herveu Aí, chamou para voltar. não, nisso eu engravido, porque disseram que amamentando não pegava filho, eu engravido De de Cristiano. Cristiano. Aí eu falei, não, ninguém vai me tascar mais não. Essa acabou. Mas aí eu sou radicalmente contra o aborto. E nisso também eu estou chamando a Luísa para voltar, para assumir a notícia aí já como secretário-geral, que era, vamos dizer assim, a redação por conta dele. E aí, Vocês eu retornam também, a a minha licença da faculdade, sem vencimento, era de 2 anos. Estava terminando Estava também. terminando. Então, eu tinha Se viram, entre aspas, meio que forçado, obrigados a retornar a Campos. retornar. Retornam em Campos e Cristiano Agora, nasce em deixa eu Campos. botar só um detalhe da volta. Dessa volta. A gente não tinha dinheiro para fazer a mudança, que eu já tinha móvel, já tinha as roupas que mandaram tudo para lá, já tinha tudo, tudo. Já estava com. Estabelecido. Aí o doutor Evê falou assim, doutor Evê tem uma filha que é casada com. Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Que era filho de Eli Ribeiro Gomes, da usina Cambaíba. Cristóvão. O doutor Evê falou, não, eu peço lá na usina para mandar um caminhão para pagar as coisas. Aí nós viemos a Campos, eu vi apartamento para alugar, ali na Vigário João Carlos, Jofre Imóveis,
tratei com ele para ele deixar a chave, que eu ia vir um dia tal, tá. Muito bem. Chega lá o caminhão. A Nilce também, eu já tava parecendo uma rainha, meu filho. Porque aí a mãe de Luz mandou uma secretária. Então eu tinha Mariazinha, entendeu? Quando eu tive a Luizinho, ela mandou Mariazinha para lá Pra para te me ajudar. ajudar e tal. Tava bem. Para quem tava na pior. Nisso, doutor Evi manda esse caminhão. Era fevereiro, véspera de carnaval. A Luísa tinha que ficar mais de 2 dias e a Luísa falou assim, não, você vai com o motorista do caminhão. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu, Mariazinha, que era a tal que a dona Mirtz mandou, a minha sogra, o auxiliar e o motorista, tudo na boleia, caminhão. Um calor da peste, fevereiro. Menino, sim, a Luizinha no colo É e isso o que eu ia Cristiano na perguntar. barriga. Tudo isso na boleia do caminhão. Meu Deus. Chegamos. Quase meia-noite nós chegamos aqui. Quer chave? Não tava, chave. Não tava chave. E nisso a Luizinha já estava começando a vomitar. Deu desidratação. Diarreia. Calor daquele, É. na estrada. Falei, meu Deus do céu, vou para onde? Porque meu pai não queria saber que eu existia. Minhas tias solteironas. Tudo, só minha avó. Que a minha avó era amor puro. Ela não entendia, Mas ela tava entendeu? ali. Aí, bem, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí o motorista falou assim, se a senhora quiser, a senhora vai lá para casa. Eu vou aceitar. Agradecer muito a você. Fui para casa. Essa cena foi forte. Fui para casa do motorista. Aí a Luizinha vomitando, a mulher do Mariazinha com a motorista, senhora. Mariazinha. Não, Mariazinha já tinha ido para Barcelos. Ah, Porque tá. quando eu tava sem eu ia levar a Mariazinha também para dormir. Mais na casa mais do- um para levar. Aí eu sei que eu tava falando que eu lembrei Que a agora. cena foi forte. Quando a senhora foi dormir na casa do motorista. Foi. Porque não tinha a chave de não jogo. tinha. E é a minha família contra mim, né? Eu era A ovelha negra. a puta. Não é fácil não. Pesado. Aí, bem, fui para lá. Nisso, a TV emprestou um Fuscão, a Luiz, não tinha carro, mas a Lu dirigia. Então, emprestou, porque era carnaval, para a gente ir uma praia, uma coisa, nesse período de carnaval. Fizeram a mudança, Fizemos a mudança, aí Jofre Móvel pediu muito desculpa, mas deu no outro dia a chave, e a gente carregando as coisas, meu filho. Que aí já tinha cama, já tinha geladeira, já tinha umas coisas, né? já as tinha o móveis. básico para tocar. Aí nisso, a Luísa resolveu o farol no domingo de carnaval. E nós estávamos no farol. Mas aí nisso, a Luizinha eu fiz água de arroz, disseram que era bom e tal. Ainda estava desidratado, ainda estava, não sei o que, muita água, muita E coisa. a senhora grávida de Cristiano nessa Grávida história de toda. Cristiano. Aí fui, quando a gente estava né, pé do Náutico ali, paramos, tá, um pouquinho. Quem que vem? Meu pai. Meu pai, quando me viu, ele só não me matou porque ele não era disso. Puto, 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 puto. Aí, meu tio, José Santos Silva, que era médico, pediatra, veio, uma pessoa maravilhosa, me passou, Viu a Luísa, né? Viu o neném, no viu o caso. neném, e aí eu falei que ele estava vomitando, ele me deu os remédios para tomar, para comprar, nós compramos
E aí Foi o primeiro reencontro com o pai no Farol, no caso. foi ele, meu pai, para falar comigo, foi só no final da vida dele. Depois que viu, que chegou, viu e venceu, e que era. Que se tornou o que tornou. Aí ele Aí, dona Diva Abreu, tem Cristiano é Cristiano. E não tem mais nenhum. e mais nenhum. E quando começa o Grupo Folha? Quando que Luizinho, vocês decidiram Copa do juntos? Mundo de 70, depois 72. 72. A Luizinho, 73, Cristiano. Que mais? Você quer saber quando começou o Quando Não, começou aí jornal estava na nossa. Porque aí a Luiz voltou para notícia. a notícia? Aí já com Com status o como status do responsável pela... responsável. Aí já estava coisa, porque assim, quando chegou na segunda-feira de carnaval, a Luiz, vamos à Tafona. Chegou lá, Conceição Sardinha me chama e dá outra matrícula. Pô, Deus é muito bom. Aí eu tinha trazido a minha matrícula. E ficou com mais uma. Mais uma, tá? Tinha 2 matrículas no liceu, Faculdade de Filosofia, que elas não queriam que eu voltasse e elas tiveram que me engolir, que aí eu vou e arrebento com a SWAC, entendeu? E aí eu tinha 5 empregos, eu acho. Ah, sim! 2 cursinhos para vestibular. O Savar e o... E a Luísio bem na notícia. a Ou seja, Luiz Bem vocês começam é, a se estabilizar, vamos dizer e aqui. tem mais. Ah, meu Deus, era Savar, o cursinho pré-vestibular. Cursinho, eram 2, eu não estou lembrando. Um era ali na rua 21 de Abril. E tinha o outro que era em cima, ali de Bernadette Guzmão. Era em cima, não tem uma loja bonita que eles reformaram, que vende rolo de plástico. Ali, o outro cursinho era lá em cima. Aí eu dava aula. 5 empregos. Tinha liceu, 2 matrículas. Faculdade de Filosofia, 3ª. O pré-vestibular. Pré-vestibular, 2. 5. E a Luísio lá na Luísio, notícia. E a notícia no JB. Que ele veio para cá como correspondente. Entendeu? Entendi. Sem perder os direitos dele. Ótimo, ótimo. Então, meu filho, eu tava rica. Tava rica. Rica que eu digo. Para quem passou o que eu passei. E aí, meu pai começou. Demorou. E com 2 crianças, né? 2 meninos. E também nunca mais tive nenhum. Porque eu falei, não, esse negócio não dá certo, não. Melhor parar. Pílula. Faz mal da onde, faz bem. E assim foi e começou. Aí porque a pergunta Fizeram sua, da Folha. Quando que vocês dois decidem sair da notícia e fazer o jornal? foi que começou a ver, quando a gente cresceu, que foi um crescimento rápido, para quem estava na total, né? Excomungado, tudo, banido, sem documento, e chega. Na verdade, eu tinha 5 empregos, bota no bico do lado para quem era 0, Tá muito bom. tá muito bom, daria o quê? Uns 20 mil hoje, sei lá, entendeu? Vocês começam a se estabelecer, E fazem a o Grupo Luiz, Folha. Aí a Luiz, não tem Folha não. Aí a Luísio, o sonho de Aloysio porque quando a Luiz voltou, ele voltou para notícia. Sim. Mas depois começou a ver uma competição lá, achando que a gente cresceu demais, entendeu? Era uma luta desgraçada e o povo tinha essa coisa. ciumeira. E começou a ser o medo E o sonho de Aloysio era ter um jornal. Porque ele achava, ele só falava isso, que era, não sei o que, a quente, o outro a frio. A quente era chumbo, era o jornal de chumbo, era a impressão a quente.
E eu nem entendia nada disso. E a frio é a impressão offset. A gente estava conversando em off. A Folha, o grupo Folha tem 45, não? 45, é 45 1978. anos. Então, nasce em 78, ou seja, 8 anos depois do namoro e de tudo, o grupo Folha em Campos, que era. Já nasceu como Folha da Manhã? O primeiro jornal já era Folha da Manhã? Foi. Aí, Que é o que permanece o até seguinte, hoje. A Luísio, a gente tinha dinheiro para, assim, já estava bem, que eu digo para quem veio Mas não para fazer um jornal. para fazer um jornal. Nisso, eu achei que dar dinheiro era publicidade. Montei uma agência. Além de eu ter 5 empregos, eu montei A uma senhora agência. tinha uma agência de publicidade. Moenda Publicidade. Moenda. Bom nome. Tudo a ver. Tudo a ver. E também por causa do açúcar, e também moeda de moer. Né? Exatamente. Aí nisso, doutor Antônio Evaldo Nojó de Andrade, outro padrinho nosso. Doutor Evaldo se encantou com a Luiz e aí... Deu esse pontapé. Não, e aí a agência, porque Pereira e Andrade tinha Nova Campos. Eu e Cláudio César Soares, Moenda. E a moenda, meu filho, começou a moer e fazia coisa diferenciada, né? Aquela coisa chapada. Aí Pereira falou, vamos juntar. Aí, nisso, vamos juntar Pereira Júnior, que tinha com a Andral, a Continental e a... Já tinha a FM. Tinha a Difusora, a Continental... E já tinha a 97. Já tinha os 3. Aí, mas acharam que a gente. Porque foi realmente uma coisa de novela. Vai aqui, volta, já com tamanho. Com tamanho, né? E aí nós resolvemos em alguma coisa nos juntar. Sim, Pereira, Encontro Nacional do Açúcar, a gente fazia, nós ganhamos dinheiro com a Copperflu e outros clientes, porque a gente também, a publicidade naquela época era ridícula. Então nós mudamos o conceito de publicidade de tudo. E tudo isso junto, cabeça efervescente, vamos fundar um jornal. Onde fundam a Folha da Manhã. Aí a Luísa dizia que tinha que ser impressão a frio, não a quente. Eu não sabia o que é quente. Quente ali no tipo. A frio é offset. Aí nós compramos uma máquina. A Luísa e Pereira foram para Belo Horizonte comprar a máquina. A máquina chegou aqui, não funcionou. Devolveu a máquina. Nisso, meu irmão, que tinha uma gráfica, tinha a Campus Cop, sim. Ele conhecia gente lá em Belo Horizonte e disse que tinha uma família lá, que os irmãos brigaram e eles que acabaram com a gráfica. E tinha uma máquina. E que tinha uma máquina, praticamente zero. Custava, o homem queria à vista. Aí Pereira e a Luísa foram para Belo Horizonte para comprar a máquina. E me botaram para ir para o Banco Banorte arranjar o dinheiro, entendeu? Eles foram e Pereira... Tipo assim, Dona Diva, resolve o dinheiro. A gente tá indo, mas o dinheiro você resolve aí. Eu não dormi a noite inteira. Aí cheguei lá, falei que o superintendente estava em Campos. Seu Delvaux Brum, eu não vou esquecer nunca esse nome. Eu falei com ele. Acho que o homem foi doido, porque ele pegou depois da minha conta. Comprar uma máquina. Aí a Luísa arranjou um impressor, porque aqui eu não tinha impressor para máquina offset. Impressor.
Tá, veio impressor. Impressor era um serviu. Aí arranja outra impressora. Conclusão, fizemos uma campanha. Aí nisso, sim, aí a Pereira e Andral, Cláudio César, porque era meu sócio na Moenda, Na agência. na agência. Pereira botou uma partezinha para Cristina, filha dele, Andral, Pereira, eu, Aloysio, Cláudio César também, a gente deu Uma uma participação. participação. E começou, olha, aí, Luiz Carlos França também. Luiz Carlos França, com participações pequenas, mas Estavam dentro. ele era o gráfico, né? Muito bom, por sinal. E aí nós fizemos uma campanha, mas uma campanha que não tinha nada disso. Não Mas, estava acostumado. putz, grilo, a Folha vem aí, sei lá, mas foi uma campanha muito bonita. Isso, o primeiro número da Folha, aí até a máquina aclimatada, a Folha demorou, começaram a chamar de Folha da Tarde, não era Folha da Manhã, era Folha da... O que demorou? Enfim, e depois foi uma explosão, porque aí nós tínhamos também os veículos de Pereira e Andral, entendeu? Que eram as rádios. Que ajudavam muito Que nessa ajudavam divulgação muito, inicialmente. muito, muito. E aí foi esse conceito. Sim, aí quando acabou que imprimiu o primeiro, que era uma diferença estúpida. A diferença estúpida do que... Do famoso ar frio pro é. A7. Aí, e também conceito jornalístico. Também, Lógico. né? Aí eu sei que demorou porque ela não esqueceu que tinha que ter, que essa máquina era offset, mas ainda tinha que dobrador, entendeu? Dobrar jornal. Não esqueceu disso. Aí nós fomos dobrar jornal até Jornal por 2 horas da tarde, todo mundo. Pereira, eu, Aloysio, todo mundo tomando jornal. Aí o povo botou que era Folha da Tarde, entendeu? Mas chegou. Conceito totalmente novo, foi uma mudança assim, brutal, como se eu tivesse na Idade da Pedra e pegasse, porque. E vocês juntaram a boa vendedora, entre aspas, a boa publicitária, porque na verdade a agência já estava ali moendo, literalmente no uso da palavra, com toda a questão de conhecimento, de novo conceito de jornalístico de seu Aloysio, junto com esses outros colaboradores, fizeram a Folha e hoje a Folha e continua sendo ainda, depois de 45 anos, esse grupo. Nesse percalço, novela, né? uma novela, que a gente não consegue falar aqui dessa novela toda, mas eu queria pontuar alguns pontos. Existe campos, com todas as críticas, né? Eu, particularmente, a senhora sabe, ferrenho de críticas pesadas, inclusive, ao modelo de como lida, mas existe campos antes do ex-governador Garotinho se tornar governador do estado, né? E aí depois vem aquela questão dos royalties, aquela historiada toda que Campos passa ainda a ter mais. E existe Campos depois. E, pelo que a senhora falou, ele foi seu aluno. Garotinho? Foi. No liceu? No liceu. Segunda série ginasial, segundo ano ginasial, né? E aí eu queria perguntar à senhora, desses 45 anos, são muitos que passaram, mas políticos que a senhora não esquece e que a senhora tinha contato pessoal. Eu sempre presenciei vários encontros pessoais, inclusive. Mas políticos que a senhora considera assim, que marcaram essa trajetória desses 45 anos, positivamente ou negativamente, mas que fizeram parte de uma maneira ou não. A senhora poderia mencionar aí 2 ou 3 apenas? Precisa ser muitos. Eu acho Garotinho, com todas as
acertos e erros, é uma figura Faz parte da que história. tem Não tem como não tem, dizer. de jeito Não nenhum. tem como tirar da Não história. tem mesmo. Depois ele fez programa na Continental, escreveu na Folha, é jornalista. Garotinho, eu admiro o garotinho. Só que tem hora que ele é meio biruta. Mas fazer o quê? Cara, ninguém é perfeito. Mas E tinha, de um tempo não, logo depois da ascensão, houve climas bem pesados, porque ele fazia duras críticas ao jornal de maneira muito até não, porque pesada. exatamente, ou Porque não- está com ele, ou ele ou não é admite o meio crítica. termo, é. Todos nós temos qualidades e defeitos, principalmente uma pessoa que está no pivô, né? Tem que saber que vai ter, se fosse assim, seria ótimo. São bem parecidos os irmãos, né? Nelson Naim com o Garotinho. Não, 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 não. Ai, já Eu adoro eu falei de Nelson Naim. propósito, eu falei de Eu propósito. adoro Nelson Naim, meu amigo. Papai, papai é Gente, conciliador, né? Papai é mas meio não precisa termo. disso para ser feliz. Eu acho que às vezes precisa tão pouco. Para ser um bom político, eu acho que não precisa de tanta doideira. Mas garotinho é passional, né? Garotinho eu não sei se como eu não tenho estado assim muito mais com ele, mas antes eu estava bem próxima. Eu acho inteligentíssimo, É inegável, é danado, inegável. às vezes maldoso, que não devia ser, eu acho isso. Mas Outro, quando ele precisa, esquece até a maldade. é, Então, mas ele, na verdade, é um político que faz parte dessa faz história. parte Não dessa tem como história. não dizer. Não, isso aí A não. senhora quer Seria destacar mais ridículo. algum que marcou para a senhora esse tempo? Esses Político? 45 anos? Não, Zezé. Eu, sinceramente, eu trabalhei com o Zezé, ainda teve isso. Departamento de Cultura. Foi brilhante, Zezé. Se eu posso te dizer, ele me chamou, eu falei, Zezé, eu só aceito quando, com algumas condições. Diva, sua funcionária, é um. Diva, Folha da Manhã, é outra totalmente diferente. E diva, pessoa física também. São três. Ele, todas as três foram respeitadas. Todas. Todas. Isso eu tenho que tirar o chapéu. Mas Zezé Barbosa. Então isso também é um que faz parte e é um. E me deu. Quando eu peguei o departamento de cultura, era tipo uma secretaria. Eu pedi a ele 3 pessoas para trabalharem comigo, que foi Aristide Sofiatos, que metiu o pau nele, Aristide, Marluce Guimarães Silva e Conceição Sardinha, a quem me deu A segunda matrícula. a segunda matrícula. Então são os dois que a senhora destaca. O Zezé Barbosa, Zezé que foi Barbosa. até antes de Zezé Garotinho, Barbosa. e depois Garotinho, com toda. Nilo Peçanha eu não era vivo, então, mas não deixa de Não ser, deixa de ser um. né? Foi governador Com do certeza. estado, quer dizer, governador na época, tipo governador, né? Agora, Rockefeller teve também uma passagem, eu acho que ele era mais diplomata que Zezé e. Dizia que ele era preguiçoso, Zezé que fala que Rockefeller. Mas ele não foi ruim, não. Não achei o Rockefeller ruim, não. Agora, como líder mesmo, para mim é Zezé e Garotinho. Com todas as birutices do Garotinho, com todas as doideiras, é inegável. Foi governador do Estado, elegeu a mulher governador do Estado. Então, Com todas as birutices, não pode deixar. não, Faz de parte da jeito história. nenhum. E De jeito eu nenhum. acho que esse é um grande. É uma grande coisa que eu sempre falei. Eu acho que o grande problema
é que ele não tem dimensão do tamanho dele. Porque se ele tivesse dimensão do tamanho dele, do que ele alcançou, ele não faria a maioria das coisas que ele faz. Eu acho que a pessoa que mais falta respeito com o Garotinho não são as pessoas que o criticam. Ele é o que faz mais falta de respeito com ele mesmo. Não, e ele, Essa é a minha opinião pessoal. Assim, professor, que ele foi essa peste foi meu aluno, né? Aí ele pintava comigo, não. Mas então, por isso que ele me chama de professor. Professora, larga isso, não faz. Garotinho aqui. Você tem que ser democrático, isso aí é ditadura que você quer. Não, para com isso, você é novo, você tem tudo. A Luísa apostou a beça em Garotinho. Apostou muito. A Luísa, meu marido, era só um garotinho. Só um garotinho. Aí depois, Garotinho foi fazendo as travessuras. Aí ele foi se desapaixonando, vamos botar assim. Não, aí ele foi. Hoje os dois filhos completamente diferentes, eu não conheço. Cristiano eu tenho muito pouco contato, a Luísa eu tenho um pouco mais de contato, eu tenho uma relação pessoal muito boa com o seu filho, gosto muito dele, conversamos muito, tanto no on quanto no off. Tanto no on quanto no off. Eu acho a Luizinho, ele é muito assim, digno. Ele às vezes pode ser contundente, mas ele é digno. E sinceramente, ele não vai fazer mal a uma pessoa se ele discorda daquela pessoa por qualquer motivo. Ele não vai fazer, entendeu? Não é alfinetar. E é muito inteligente, né? Não é porque meu filho não, mas ele é muito inteligente. E Cristiano, a gente estava até brincando, se Cristiano, nosso corredor, né? Como a gente fala. Corredor. Esse é determinado naquilo que ele foca. Eu, modéstia à parte, sou determinada sempre. Entendeu? Então, quando eu quero uma coisa, claro que eu vou ao fundo. Mas, a gente sabe disso. A história já diz isso. Mas eu não tenho medo de ser feliz, não, entendeu? E eu até gosto também de ter. Quando fica tudo muito parado, às vezes é chato. Dona Diva, a gente já está encerrando daqui a pouco, passa muito rápido, né? Como a gente fala. Também é uma novela de Janete Claire. Passa muito rápido. Mas hoje é o Grupo Folha, de uma maneira geral. É o Jornal Folha da Manhã, é a Folha FM. Folha FM, a Macaé, que agora é o Dia. FM o Dia. Que é mais uma inovação, porque é a primeira vez eu lido com a FM o Dia no Rio, então eu sei da força que então você está juntando duas forças, a força toda que a Folha tem na região com a FM o Dia, ou seja, é mais um sucesso. A InterTV. A InterTV, que o grupo também faz parte de uma maneira societária, ele faz parte também disso. 45 anos, saímos então fugidos de Campos, num Fusca, voltando na boleia de um caminhão, dormindo na casa do motorista, para fundar hoje o maior grupo de comunicação que o interior do estado tem, que Campos tem, que é o Grupo Folha, com a TV, com as rádios e com o jornal Folha da Manhã. Então, aqui caberia mais pelo menos 5, 6 horas de bate-papo para a gente entender como essa Janete Claire falando, ou seja, essa história, essa novela toda. Agradecer a senhora o carinho de ter vindo. Com defeitos e qualidades que todos nós, seres humanos, temos, a comunicação em Campos existe antes de Diva Abreu. Não, e depois de Diva Abreu. Diva Abreu Barbosa e, lógico, o Grupo Folha, que são a Luísa. Outra coisa que eu adorei, você falou de Diva Abreu Barbosa, uma coisa que eu me orgulhei muito foi de ser enredo de escola de samba. Rural da Lapa. Porque o que eu falo disso é o seguinte, Dona Diva, isso aí todo mundo sabe. Quando você falou de Diva Abreu Barbosa... A Luísa sempre foi o jornalista... Sério, o ótimo escritor, o ótimo gestor de redação, etc e tal. Mas a vendedora,
de fato, Pra quem segurar a mudou, peteca. que mudou a questão da comunicação, que fez as pessoas enxergarem o quanto é importante a mídia, o quanto é importante a comunicação, seja para o gestor político, seja para o veículo, para o dono do supermercado, para o dono da padaria, ou seja, para o comércio como um todo, foi a senhora. Existe o antes e o depois, com defeitos e qualidades. Eu sei. Existe. Defeito todo mundo tem, Todos qualidade nós todo mundo temos. Todos... Mas- Agora fala um pouco para a gente estar encerrando desse enredo. Que a senhora falou dessa questão do. Não, foi o rural, porque outra coisa que a Folha tem muito importante é ter um compromisso com cultura, compromisso por exemplo, não, Gente da Terra foi um livro sobre Campos, história de Campos, que na época ai meu Deus, do Departamento de Cultura, de Zezé Barbosa. Tá vendo, Zezé? Todo mundo chamava analfabeto. É que eu digo, tem estigmas Que tem que ser quebrado. que tem que ser quebrado. Eu consegui. O meu avô, meu pai conta que o meu avô, pai do meu pai de Garotinho, trabalhou com o Zezé. Era Eu chefe de sei gabinete. disso. Era chefe de gabinete. Meu nome, inclusive, Hélio Montezano de Oliveira. Vovô trabalhava com o Zezé Barbosa. O Zezé Barbosa. Ou seja, um outro estigma que poucas pessoas sabem disso. Para depois teve a guerra entre as famílias, e aí a gente já conhece essa novela toda. Mas essa questão do Rural da Lapa, do samba. Aí eu criei, não tem no Rio Estandarte de Ouro esse negócio, para incentivar o carnaval de campo, que eu acho que um veículo de comunicação ele tem compromisso também com cultura. Tem que porque incentivar. Tem que incentivar. E aí eu criei o troféu Felizmina Minha Nega. Felizmina Minha Nega foi me lembro do meu avô, que falava muito desse bloco. Felizmina Minha Nega foi um bloco famoso que teve no Carnaval de Campos. Aí eu dei o nome do troféu Felizmina Minha Nega. E eu fazia ali na Beira Rio, não tem aquele espaço lá que é é feito um palanque. Ali pedindo governo, Zezé, por isso que eu e Zezé estamos um cara de Tem amor. história. Porque todo mundo chamava analfabeto, E sem Reut, sem Reut, sem nada. sem nada. Era sem Sem dinheiro. dinheiro. Aí ali eu fazia um palanque, né, enfeitava todo, e como no Rio. E prestigiava. Para prestigiar o carnaval, para dar mais força a eles, para eles se incentivarem, porque era uma coisa ainda muito decadente e tal. E isso, aí quando veio a Rádio Continental também, aí eu aproveitei com a Continental, fiz, porque é uma coisa popular, né? E eles desfilavam o Felizmina Minha Nega. Para eles, era mais importante o Felizmina Minha Nega ganhar o carnaval, entendeu? E, enfim, e aí, nisso, passados os tempos, o Rural resolveu me homenagear com o enredo de Gabriel Barbosa. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Pô, olha, é fogo, para não dizer outra palavra. Eu, sinceramente, foi uma das maiores emoções que eu tive na vida. Ser lá em cima daquilo. Ui, eu me arrepio de falar. E o povo grita. Ai, Eu vou depois puxar a letra. Fiquei curioso para ver a letra. Viva Abreu Barbosa, guerreira e talentosa. Não sei o resto todo, não. Ricardo Silva, com certeza vai saber. Você entende tudo de carnaval. A história toda, a gente entrevistou ele antes do carnaval aqui. Ricardo Silva, não sei se a senhora lembra, é jornalista Lembro. e sabe tudo, é especialista em carnaval. Ah, Eu vou ele pedir a deve letra, saber. vou pedir a letra a ele. Mas olha, aí depois tinha premiação, eu fazia lá no Continental, tinha lá um salão lá, aí eu fazia, gente, era glória, os carnavalescos, a glória. E era uma E é uma coisa maneira de de incentivar. Né? incentivar. Lógico, é obrigação da comunicação como um todo. Eu, quando fui enredo, aí
falaram, você tem que dar dinheiro. Eu falei assim, olha, o negócio é não dar, como é que é? É ensinar a fazer. Aí sabe o que eu fazia? Eu levava gente para os ensaios e para eles venderem coisa no bar, para ganhar dinheiro, entendeu? Virou uma moda, um must. Você ir para ensaio de escola de samba. Por quê? Depois eu arranjei um dinheiro também, dei. Mas eu não queria dar para não ser. Para não dizer que é muito fácil. É, Ou seja, mas ensinar, né, a pescar, não é você. maneiras de fazer com que eles mesmos conseguissem o recurso para poder. Exatamente. Dona Diva, obrigado. Eu não consigo não chamar de Dona Diva, me perdoe. Um beijão Obrigado ao pelo seu carinho. pai, que eu gosto muito dele. Gosto mesmo, Eu sei disso. de A gente verdade. sabe disso. Que eu não misturo as tintas, entendeu? Papai do Céu abençoe a senhora, seus Obrigada. filhos, a toda a família. Papai do Céu possa dar sempre discernimento que 45 vire 55, 65, 75 e por aí vai. E outra coisa que Pode. eu não falei, que na Folha eu quis muito assim, linkar com cultura, entendeu? Então, por isso que a gente criou o Troféu Felizmina Minha Nega, por isso que a gente faz a feijoada, sempre é um tema cultural. Tem um Diferente. show de final de ano. São que dois também- eventos que marcam a cidade, tanto a feijoada, que é tradicionalíssima, vem gente de tudo quanto é lugar do estado para Vem mesmo. o evento, como essa festa de final de ano também que a Pois senhora é. passou a fazer. Então, eu acho que é o compromisso com a cultura que a pessoa tem que ter. Não é? Tem que Cultura não é custo, é investimento. dar investimento, claro. Gente, Ó, eu que agradeço. E quem que falava um beijo no coração foi a garotinha? era Arnaldo Viana. Um beijo no coração. Era Arnaldo. Estão plagiando Arnaldo Viana, que foi cria de garotinho também, né? Foi político. Foi cria. Política é bem complicado. Brigaram depois, porque garotinho briga com todo mundo, mas foi cria de garotice. Um abraço para todos e que Campos continue uma cidade grande, porque é um município grande em todos os sentidos. É o que a gente espera de Campos, da região, e porque não só de pão e vinho vive uma aldeia. A aldeia precisa ir além do arco-íris. Então, eu acho que Campos está conseguindo isso. Às vezes até tem tempestade, mas Entre trancos e entre barrancos. trancos e barrancos a gente está chegando. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Elinaim, especial mês de março, só mulheres. E hoje, por mais que ela não aceite talvez o título, mas a rainha de comunicação de Campos fez que mudou realmente junto com o seu Aloysio e com outros companheiros do Grupo Folha, que está hoje completando mais de 45 anos na nossa cidade. Diva Abreu Barbosa, muito obrigado e até semana que vem com mais podcast. Pode falar com a Elinaim. Fui, obrigado.